Oi pessoal, aqui é o professor Ebster e hoje nesta aula nós vamos fazer algumas atividades, tá bom? Vamos começar agora com alguns textos que eles vão nos ensinar, nos adequar, nos orientar em relação a alguns temas que nós estamos trabalhando, tá bom? Vamos ler dois textos, como eu já falei, e o primeiro se chama Cidades Visíveis, Cidades Invisíveis, Cidades Imaginárias. Vamos começar. Sabemos que a cidade é, sobretudo, uma materialidade erigida pelo ser humano. É uma ação humana sobre a natureza. Aí continua dizendo que a cidade é, nesse sentido, um outro da natureza. É algo criado pelo ser humano como sua obra ou artefato. Mas a cidade, na sua compreensão, é também sociabilidade. Por quê? Porque ela comporta atores, relações sociais, personagens, grupos, classes, práticas de interação e de oposição, ritos e festas, comportamentos e hábitos. Marcas todas que registram uma ação social de domínio e transformação de um espaço natural no tempo. Ou seja, nós podemos dizer que a cidade ela é tanto aquilo que realmente existe, as casas, as ruas, as construções, aquilo que a gente consegue ver, sentir, tocar, como também as relações entre as pessoas, os nossos sentimentos de gostar ou não gostar de um lugar, de querer estar em um lugar ou de nunca mais querer voltar a um lugar. Ou seja, todas as cidades são lugares em que os seres humanos constroem a sua vida, em que eles alteram a natureza, em que eles modificam a realidade e que eles produzem o espaço geográfico. Bom, vamos para o segundo texto. Esses dois textos juntos vão nos ajudar a responder as seguintes questões, tá bom? Título do texto: A cidade toda para ele. Diz assim: numa certa altura do ano, começava o mês de agosto e pronto, assistia-se a uma mudança geral de sentimentos. Ninguém mais gostava da cidade. Os próprios arranha-céus, passagens subterrâneas para pedestres e estacionamentos tão amados até a véspera tornavam-se antipáticos e irritantes. A população só desejava ir embora o mais rápido possível e assim, entupindo trens e engarrafando rodovias furiosamente, no dia 15 todos já se tinham ido, exceto um. Marcovaldo era o único habitante a não deixar a cidade. De manhã saiu para caminhar no centro. As ruas abriam-se largas e intermináveis, vazias de carros e desertas. As fachadas das casas, as cercas das árvores cinzentas das portas de correio abaixadas até as infinitas varetas de aço estavam fechadas como anteparos de fortificações. Marcovaldo sonhara o ano inteiro em poder usar as ruas como ruas, isto é, caminhar no meio delas. Agora podia fazê-lo e também passar os semáforos no vermelho e atravessar em diagonal e parar no meio das praças. Ou seja, estamos falando de um texto em que aconteceu algo inimaginável. Todo mundo saiu da cidade e só ficou uma pessoa, só ficou ele, o Marcovaldo. E ele pôde desfrutar da cidade da forma como ele queria. Ou seja, sem regras, ou melhor, dentro das regras que ele acabou de criar. Vamos para a primeira questão, que tem por base os dois textos e os nossos conhecimentos sobre as cidades, sobre o que é cidade, tá bom? Vamos para a primeira questão, que é o seguinte: o que significa dizer que a cidade é ao mesmo tempo materialidade e sociabilidade, como afirma a autora do primeiro texto? E aí, pessoal, o que vocês acham quando a autora falou que a cidade ela é espaço de materialidade e ela é espaço de sociabilidade? Quando falamos de material, estamos falando de coisas. Estamos falando de coisas feitas pelos homens, de construções realizadas pelos seres humanos, de artefatos, enfim, de
coisas, aparatos que nós construímos ao longo da história. Quando falamos de sociabilidade, falamos das relações entre as pessoas, falamos do social. Portanto, significa dizer que a cidade ela é tanto o construído, as casas, as ruas, as praças, os prédios, as escolas, quanto ela é também reflexo dos sentimentos que as pessoas têm umas pelas outras e pelas cidades. Muitas pessoas moram em cidades que elas amam e muitas pessoas odeiam essas mesmas cidades. Ou seja, todo mundo tem uma ideia de como é sua cidade. Todo mundo ou ama, ou odeia, ou é quase que indiferente à cidade em que está. Mas a cidade, ela é tanto o espaço das construções, dos edifícios, das ruas, dos viadutos, dos túneis, enfim. Mas ela também é espaço em que as pessoas elas se relacionam, se comunicam, têm amizades, inimizades, enfim. É onde o ser humano vive. Dentre outros lugares também em que os seres humanos vivem, né? Segunda questão diz o seguinte: vamos imaginar uma situação fictícia, ou seja, que não existe, que só existe na nossa imaginação, não existe na vida real, mas a gente pode criar. Como a descrita no segundo texto, que fala que todo mundo foi embora da cidade e só uma pessoa ficou. E aí, gente, o que aconteceria com a cidade se todos os moradores a deixassem? E aí, o que aconteceria com Fortaleza, Maracanaú, Calcaia ou qualquer cidade do mundo se todos os seus moradores fossem embora, tá bom? Dentro desse seu texto, você pode dizer o quê? Você pode dizer que as cidades iriam parar, que as fábricas iriam fechar, que as lojas estariam fechadas, as escolas estariam fechadas. Por quê? Porque as cidades só fazem sentido se tiver habitantes, se tiver pessoas morando nela. Por quê? Porque as cidades são construídas pelos seres humanos e para os seres humanos. A finalidade da cidade é ser a moradia dos seres humanos, onde a gente mora, onde a gente trabalha, onde a gente conversa, onde a gente faz inúmeras coisas. Então, sem os seres humanos, a cidade não faz sentido. Isso não se aplica para coisas da natureza. Por exemplo, se todos os seres humanos hoje simplesmente desaparecerem da Terra, vai continuar chovendo, vai continuar tendo sol, vai continuar tendo chuva, vai continuar tendo rios, vai continuar tendo todas as características e as dinâmicas da natureza. Mas a cidade, pelo contrário, por ser produto dos seres humanos, ela é feita por e para seres humanos, como eu já falei. Terceira questão, fala o seguinte: o que é cidade para você? E aí, gente, o que vocês acham que a cidade é? Fala de uma resposta pessoal, mas você pode dizer que a cidade é tanto aquilo que nós podemos ver, quanto também os sentimentos. A cidade é o local em que existem construções, em que existem ações realizadas pelos seres humanos. São espaços em que o ser humano vai produzir a sua sociabilidade, a sua vida. Bom? Só que agora seria importante você ou digitar ou você ler para si mesmo o resumo que você fez a partir da leitura das páginas 48 a 51. Só que tem algo muito mais importante. Participe das aulas no Meet, que são aulas online, em que a gente vai explicar justamente essas questões, em que a gente vai interagir melhor do que aqui no vídeo, tá bom? Participe das aulas online. Se você ainda não tem acesso à nossa sala de aula, peça o acesso aos coordenadores, enfim, à escola, que o acesso de vocês será permitido. Bom, muito obrigado pelo vídeo. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários.